Confusão, briga e uma provável punição muito severa que o esporte pode receber por parte do STJD e também da CBF, depois de toda a sacanagem e falta de respeito que aconteceu ontem na Ilha do Retiro. Então salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você, torcedor do Vasco, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E o vídeo de hoje está repleto de assunto importante, imagens inéditas, vamos trazer aí depoimentos do Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Vasco, sobre os acontecidos de ontem à noite. Então eu já quero convidar você que é torcedor do Vasco e está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você vir fazer parte aqui da nossa família. É só você correr logo ali embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e, mais importante, não esquecer também de acionar, de ativar o sino das notificações, que fica ali embaixo, logo ao lado daquele botão vermelho, para que você sempre receba aí no seu celular, na palma da sua mão, um recado, uma notificação, assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Então o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a partida de ontem, né? Vamos fazer uma análise do jogo e vamos falar, obviamente, dos absurdos que aconteceram ali, né? Após o empate do Vasco naquele gol de pênalti do Raniel, imagens ali, né? De toda aquela confusão. Vamos ter também a participação aí do nosso comentarista, do Canelas, fazendo ali toda aquele meio de campo, falando sobre o jogo, falando sobre a rodada, falando sobre a confusão. Então acompanhe esse vídeo até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. Eu queria tentar bater nesse vídeo de hoje aqui pelo menos 10 mil curtidas, então conto com a sua ajuda. E como eu falei no começo do vídeo, se você tá chegando aqui pela primeira vez e quer todos os dias ter as notícias, as informações do Vascão aí em primeira mão, com exclusividade e de graça, corre lá embaixo, clica no botão vermelho e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Antes da gente dar início aqui ao vídeo, eu vou deixar com vocês aqui um recado de um parceiro do nosso canal aqui, que é a 4Rabbits. Então assista esse vídeo, vê se vale a pena para você e a gente já volta aí com as notícias do Vasco. Então é o seguinte, rapaziada, eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no nosso canal sobre um site, né, de apostas esportivas aí chamado 4Rabbits. Tem um jogo lá, cara, que eu me divirto muito jogando e na grande maioria das vezes obtenho resultados, né, ganho uma grana por lá, que é o jogo Aviator. É um aviãozinho que ele decola assim, você quando acha que tem que parar, tu para e tá aí, tu ganha uma grana, né? Então muitos amigos já estão brincando, né, muitos de vocês que são inscritos aqui no canal também já estão aí apostando, já estão brincando por lá. E eu vou colocar aqui na tela agora para vocês, para mostrar como que funciona e como é fácil, como é simples e como é rápido, né? Para você tentar aí ganhar uma graninha lá nesse joguinho chamado Aviator. Eu vou jogar aqui simultaneamente no meu celular e vou botar aqui na tela para vocês verem. Então vou começar aqui, ó, com R$150 e o aviãozinho começa a decolar aí, ó. E tá aí R$471, rapaziada, de primeira. Bora tentar de novo aqui, ó, pra ver o que acontece. Dessa vez não rolou. Não rola sempre, né? Não dá pra ganhar sempre, de vez em quando. Mas vamos tentar de novo aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui na próxima. E tá aí, ó. Tá aí de novo, R$918, rapaziada. R$918. Vou botar os ganhos aqui na tela pra vocês verem aí, né? Tudo direitinho, como que funciona. Muito fácil e, cara, cai direto na conta bancária. Assim que você quiser retirar essa grana aí, automaticamente já cai por lá. E, cara, não pode esquecer, né? Não pode esquecer o seguinte, que quanto maior for o valor do seu primeiro depósito ali, né, mais bônus de boas-vindas você vai ter, né, usando o link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E outro detalhe que eu não posso esquecer, que é super importante, se você usar esse link que eu acabei de citar, que está ali embaixo na descrição, no primeiro comentário, você vai triplicar o valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você botar R$100, tu vai ganhar 300, parceiro, 200% de bônus. Não é brincadeira, então corre lá, bora jogar esse joguinho Aviator aí lá na 4Rabbits, que você não vai se arrepender. E bora pro vídeo, que agora tem notícia do Vascão. Então é isso, corre lá, o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, dá aquela olhada, né, dá aquela analisada e quem sabe aí, curta lá, fazer essa diversão e ganhar uma graninha também, beleza?
Então bora começar o vídeo falando um pouco mais sobre o jogo, né? O jogo de ontem que acabou ficando em segundo plano, depois de toda aquela confusão, né? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, acho que o Jorginho ali arriscou na escalação com a entrada do Miranda na lateral direita, ficou notório, ficou muito fácil de perceber que o menino ali estava muito despreparado, sem ritmo, né? Sem conseguir acompanhar, né? O ritmo do jogo ali no primeiro tempo, mas por outro lado, você viu que no primeiro tempo o Vasco não correu muitos riscos, né? O Sport não ofereceu ali muitos riscos de fazer gol no Vasco. A grande verdade é essa, né? No segundo tempo, o Jorginho acabou sacando o Nenê do time e também o Miranda para as entradas ali do Alex Teixeira e do Raniel. Fiquei surpreso, né? A entrada do Raniel, do Alex Teixeira, botou o time muito ofensivo, com o Alex Teixeira na lateral direita. O time até conseguiu um ímpeto ofensivo um pouco maior. Eu acho que o Alex Teixeira, finalmente, ele tá entrando no ritmo, ele tá conseguindo mostrar aquele futebol que a gente esperava dele, jogador de velocidade, agilidade, buscando a responsabilidade no decorrer da partida, mas aí o Vasco acabou levando um gol ali, mais uma vez, numa confusão, uma falha ali da defesa, e depois o Vasco saiu pro jogo mais uma vez, né, tentando buscar um empate. No momento que sai o pênalti, o Vasco era melhor no jogo, a grande verdade é essa, e mais uma vez, né, o Alex Teixeira salvando o Vasco ali conseguiu o pênalti. O Raniel, por sinal, bateu muito bem. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar do Raniel, é bater pênalti, né? O cara realmente bate ali, não é igual o Cano, que quando tinha que fazer o gol, tremia. O Raniel ali, quando é necessário ir lá cobrar, ele assume a responsabilidade e faz. Então, o Vasco buscou o empate e o Raniel ali, obviamente, foi comemorar o gol. Pulou o alambrado, normal, fez ali para a torcida, porque a torcida do Sport estava xingando ele. Quem não sabe, o Raniel é cria do Santa Cruz, que é um dos rivais, né, do Sport lá em Recife, lá em Pernambuco. E o Raniel foi lá, brincou, tirou a camisa, fez assim para a torcida e aí a situação descambou, né? A torcida do Sport perdeu a cabeça mais uma vez. Não é de hoje que está acontecendo isso. No último jogo da vitória do Sport contra o Cruzeiro, a porrada comeu, teve briga na arquibancada. E ontem aconteceu a mesma coisa. A torcida do Sport ali perdeu a cabeça. Não toda a torcida, né? Mas uma parte ali acabou invadindo com a ajuda de um dos seguranças que estava na porta. Inclusive eu tenho esse vídeo, eu tenho essa imagem exclusiva para vocês. Quem quiser ver esse vídeo do segurança do Sport abrindo as portas e fazendo assim pra torcida, ó, entra. Esse vídeo tá lá no TikTok, quem quiser ir lá e assistir, o link do nosso TikTok tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, corre lá e assiste, já tem mais de 300 mil visualizações esse vídeo, inclusive, então assista lá pra você tirar suas próprias conclusões. E aí virou aquela selvageria, né, virou aquela covardia, alguns torcedores, inclusive, batendo numa mulher, bombeiro, que tava ali pra ajudar os torcedores do Sport, né, caso alguma coisa acontecesse. E, cara, a situação ficou realmente horrenda, ficou muito feia. Com a situação ali que os jogadores do Vasco tiveram que sair correndo, desesperados para dentro do vestiário. O próprio árbitro da partida, em certo momento, falou: ó, situação não dá, né? Tivemos que esperar 60 minutos. E no começo da confusão, o próprio treinador do Sport falou: ó, do jeito que tá, não dá para continuar. E depois voltou atrás, deu uma entrevista ali super ruim, falando que a Polícia Militar de Pernambuco teria confirmado que poderia ter jogo. Mentiu descaradamente. Em nenhum momento a Polícia Militar lá do Recife, de Pernambuco, confirmou que teria segurança completa. Então inventou a história. Acho que a polícia tem que se posicionar sobre isso, sobre essa mentira que o treinador do Sport falou ontem na entrevista, né, depois do jogo. O presidente do Sport tentou agredir o treinador do Vasco, o Jorginho, perdeu a cabeça completamente e é um dos culpados, sim, o presidente do Sport, porque foi ele que quis colocar esse jogo lá no estádio, né, que é mais acanhado, em vez de levar para a Arena Pernambuco, né, que seria com mais segurança, com mais policiamento, com mais torcida, com muito mais segurança, porque é um estádio mais preparado. Então ele é um dos culpados pelo acontecido de ontem, não ter contratado segurança o suficiente, não ter dado segurança para os jogadores, comissão técnica, tanto do Vasco quanto do próprio Sport. E após toda essa confusão, o Vasco foi pro vestiário. E não parou por aí, a confusão continuou, né? O vestiário do Vasco tentaram invadir, quebraram porta, teve jogador do Vasco sendo agredido, membros da comissão técnica sendo agredidos, e aí realmente a situação descambou de vez. Inclusive vou até colocar aqui agora para vocês o depoimento do Paulo Brax, que é o executivo de futebol, né, da Vasco SAF, do Vasco. Então vou deixar esse depoimento do Paulo Brax, do que aconteceu, e depois a gente volta aqui com as duas notas oficiais, tanto da CBF
quanto do STJD sobre o que pode acontecer, sobre as punições que podem aí tá acontecendo com o Sport Recife. Então fica com esse depoimento do Paulo Brax e a gente já volta aqui com o restante do vídeo. Paulo Brax confirmando, né, toda essa vergonha, infelizmente, mais uma vez, o futebol brasileiro, né, mostrando aí que tá longe de estar preparado, né, mais uma vez violência, confusão, mas enfim, agora passando para as notas oficiais, a CBF, né, ali por volta das 11 horas da noite, soltou uma nota, né, e falando o seguinte: a CBF lamenta os episódios de violência ocorridos nos jogos entre Ceará e Cuiabá pela Série A e o jogo entre Sport e Vasco pela Série B, assim como a necessária suspensão dos conflitos entre os torcedores. Depois continuou: a entidade acredita que atos como esse afastam dos estádios os verdadeiros torcedores e as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol brasileiro no mundo. Então eles falaram ali, a CBF aguarda, aí eles botaram: a CBF aguarda o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, atue com rigor necessário para banir os responsáveis dos estádios. E depois, mais tarde, ali por volta das 1h30 da manhã, o STJD, que é o membro ali, que é, no caso, o tribunal responsável por punir esse tipo de coisa, soltou uma nota também. Eles botaram: a Procuradoria da Justiça Desportiva vem a público repudiar os fatos graves e lamentáveis ocorridos nas partidas entre Ceará e Cuiabá, válida pela Série A, e entre Sport e Vasco, pelo Série B do Campeonato Brasileiro, ambas realizadas neste domingo, dia 16 de outubro. O órgão, o STJD, informa que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e ressalta ainda que medidas energéticas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violência. A Procuradoria agirá com rigor em todos os casos de violência nos estádios de futebol. Pais e todas as pessoas do bem precisam se sentir seguros em qualquer jogo de futebol no Brasil e vamos lutar para que seja realidade, afirmou ali o procurador-geral Ronaldo Piacente. Então a situação é a seguinte: o árbitro da partida, o Klaus, ele relatou tudo na súmula. Essa súmula ainda não está exposta em público, tanto é que o resultado do jogo entre Sport e Vasco ainda não foi confirmado pela CBF, né? O árbitro terminou o jogo em 1-1, mas se você for no site da CBF e olhar a rodada, todos os jogos já estão com os placares definidos, menos a partida entre Sport e Vasco. Está com asterisco, porque a súmula ainda não foi enviada. Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte: mesmo que o jogo tenha terminado em empate, ainda assim existe uma grande possibilidade do Sport perder mandos de campo, receber uma multa com valores altíssimos e também ter uma punição por perder pontos no Campeonato Brasileiro. Essa partida de ontem, pelo fato do juiz ter definido ali que não iria continuar o jogo por questões de segurança, o mandante, que é o Sport, pode acabar perdendo ali esse um ponto, né? Pode perder até mais pontos e o Vasco pode ganhar os pontos da partida, né? Em vez de somar um ponto, o Vasco pode somar 3 pontos, mas isso só será definido quando o Superior, né, Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, julgar o caso. Não sei se será nessa semana, se será na semana seguinte, mas ainda assim, mesmo com o empate de ontem, a situação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro é excelente. O Vasco, com o resultado, ele abriu 3 pontos do Sport Recife, né, que é o 5º colocado, e ele abriu 4 pontos ali do 6º, 7º e 8º colocados consequentemente. Então o Vasco ali nesse momento tem 56, na 5ª colocação vem o Sport com 53, pode ser que 53 vire 50 ou 51, vai depender obviamente dessa punição que pode acontecer. Na 6ª colocação veio o Sampaio Corrêa com 52 pontos, 4 a menos que o Vasco. Também com 52 vem o Criciúma e com 51 vem o Ituano. Na próxima rodada, o Vasco encara o Criciúma, que é o 7º colocado. Então o Vasco joga em casa. Em caso de vitória, o Vasco pula para 59 pontos, abre 6 pontos, né, de vantagem. Na verdade, abre
7 pontos de vantagem para o Criciúma, abriria ali, dependendo do resultado, entre Sampaio e Ituano, podendo abrir até 6 pontos dos dois adversários em caso de empate nesse jogo, e o Sport joga fora de casa contra o Londrina. Então, se o Sport tropeçar, perder ou empatar, o Vasco praticamente garante ali a volta à Série A já na rodada seguinte desse Campeonato Brasileiro. Então, muita coisa vai acontecer durante essa semana, teremos muitas reuniões na CBF, no STJD, muita coisa vai ser resolvida, mas o foco do Vasco não deve ser o tribunal. O Vasco tem que trabalhar com o que a gente tem no momento. Foi um empate ontem, é 1 ponto, tem que focar para o próximo jogo, que é em casa, o elenco inteiro à disposição, o Jorginho vai ter todos os jogadores ali para ele poder utilizar. Eu vou falar para vocês, gostei muito do Alex Teixeira, acho que já tá na hora do Jorginho possibilitar a entrada dele no time titular, talvez ali na vaga do Nenê, né? Talvez a volta do Léo Matos na lateral direita também possibilite o time jogar com mais leveza, com mais jogadores ali ofensivos, como o próprio Figueiredo, que teve que ser sacrificado ontem jogando de lateral direita. Então no próximo sábado, 4h30 da tarde, teremos essa final, né? Teremos esse jogo ali que pode colocar o Vasco com mais de 99% de chances de retorno para a Série A. E digo mais, se esse julgamento acontecer aí essa semana ou na semana que vem e garantir esse WO e esses pontos para o Vasco, aí esquece, aí o Vascão tá de volta na Série A. Beleza, rapaziada? Não acabou o vídeo, queria pedir mais uma vez para você deixar o joinha, deixar o like aqui embaixo, se você não deixou ainda, se inscrever aqui no canal, que todo dia tem vídeo, informação, notícia para vocês. Corre lá no TikTok, o link tá ali embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado para você ver as imagens de ontem à noite, toda a confusão, tudo que aconteceu, a gente postou lá no TikTok. E agora eu vou deixar com vocês o vídeo do nosso parceiro Edu Canelas, fazendo uma análise, explicando ali como que ele viu a partida, a rodada, todos os acontecimentos. Então é isso, fiquem com Deus. Hoje à tarde a gente volta às 4 horas e à noite vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live aí às 8h30 para você, vascaíno, tirar todas as suas dúvidas, mandar as suas perguntas e, obviamente, a gente falar sobre o nosso Vascão, beleza? Então vai contigo, Edu. Tamo junto, parceiro. Fique com Deus. Uma boa segunda-feira. Bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Fala, torcida vascaína! Eu sou Edu Canelas e tô novamente aqui no canal do amigo Mário Coelho para falar de Vasco da Gama com vocês. Afinal, estamos voltando agora de Recife com um pontinho na mala muito importante para dar confiança para os próximos 2 jogos em casa. Afinal, não podemos esquecer, amanhã abre venda de ingressos para Vasco e Criciúma. Será que eu vou conseguir comprar meu ingresso? Eu espero que sim. E você, já está esperando aí para comprar o seu, né? Afinal, agora é o seguinte, fazendo essa parte, vamos lotar São Januário e trazer esse acesso aqui, ó. É no gogó. Vamos gritar, gritar e gritar, como eu falo sempre em todos os vídeos que eu gravo aqui no canal. Mas eu preciso também falar de campo e bola. Afinal, não é só isso, né? A gente não pode pensar só no pontinho que veio, no gostinho da Série A que está cada vez melhor, cada vez mais próximo, cada vez mais aguçado. A gente não pode falar só disso. A atuação do Vasco, sobretudo no primeiro tempo, precisa sim ser criticada. E mesmo que algumas pessoas não gostem disso, eu vou criticar. Porque é brincadeira. O Vasco jogou 30 minutos contra um time horroroso. O time do Sport é horroroso, é pior do que o nosso. Haja vista a condição que eles estão na tabela hoje, é bem pior que o nosso. E simplesmente o Vasco jogou 30 minutos sem dar um chute a gol. A bola queimava no pé dos jogadores. Um time medroso. Estava morrendo de medo do time do Sport no primeiro tempo. Eu fiquei extremamente irritado. Nós temos aqui um grupo, eu, Mário, amigo Deco. Eles viram como eu estava no grupo falando. Extremamente irritado com esse time do Vasco. Uma atuação do Miranda morrendo de medo no começo do jogo. E o pior, no pré-live, no pré-jogo, eu falei ainda sobre isso, que o Miranda ia entrar com muito medo. E entrou com medo mesmo, sem confiança. Um jogador que jogou totalmente sem confiança. E isso precisa ser destacado. A gente não vai aqui passar pano para ninguém. Foi mais uma atuação muito ruim do Vasco. Eu sei que um pontinho lá traz tranquilidade. Afinal, está muito perto. Ganhando os 2 jogos agora em casa, o Vasco está praticamente de volta à Série A. Eu acredito que até matematicamente vai garantir esse acesso agora, vencendo as 2 partidas em casa. Façamos a nossa parte, né? Para que isso aconteça.
Mas é muito importante a gente ressaltar mesmo. O Vasco jogou muito mal durante toda a partida. Foi uma atuação bem esquisita. O Vasco parecia com medo e não tinha objetividade, não mostrava bem se ia contra-atacar ou não. Custou entrar no jogo e começar a levar um pouco de perigo ao Sport, levando no finalzinho do primeiro tempo e alguns momentos do segundo tempo. Depois que tomamos o gol, o time ainda tomou mais pressão do Sport. Só no final do jogo, depois dos 40, foi que o Vasco conseguiu tentar aquela pressão que eu vivo falando. Não é possível que time muito pior que o nosso pressione a gente e não tome pressão. O Vasco só foi pressionar o Sport para buscar o empate no final do jogo. E é verdade, a gente não pode negar. E de novo, né? Eu não vou passar pano para ninguém, não. O Raniel hoje, mais uma vez, matou todo mundo de raiva. O passe que ele erra no lance do gol dos caras é um absurdo. Um jogador profissional não pode errar um passe daquele num momento desse. Ah, tudo bem, bateu o pênalti, fez o gol. Não fez mais do que obrigação dele. Mas muito me deixa temeroso esse gol que ele fez. Por quê? Será que agora o Jorginho vai achar que o Raniel tem que ser titular de novo? Ou será que ainda não está claro para ele que o Raniel não é jogador para Vasco? Me desculpe. Todo mundo vem aqui feliz da vida, a gente quer celebrar, mas na boa, algumas verdades não podem parar de ser ditas. Porque se for para jogar em São Januário, com o torcedor da forma que está, né, esperando esse acesso, e entrar novamente com o Raniel, a paciência, que hoje já não é tão grande, ela vai ficar ainda menor. E aí sim, eu quero ver o que esse time vai arrumar quando todo mundo começar a xingar. Dentro de São Januário, o caldeirão é nosso, é para apoiar. Mas na hora de cobrar, vai cobrar. E vai ter caixa para aguentar a pressão da cobrança? Eu acho que esse time não tem psicológico, ainda que com mais confiança, por conta do bom resultado agora, dos bons resultados das outras rodadas, da proximidade do acesso. Eu tenho muito medo. Isso também me preocupa. E eu não vou deixar de falar isso aqui para vocês. Então hoje, para mim, a atuação do Vasco foi uma atuação nota 4, uma sorte, como eu falo para vocês. Quando o Vasco estiver matematicamente garantido para a Série A, todo mundo tem que olhar a Deus, fazer uma bela oração, porque vai ser obra dele mesmo. Porque obra de competência desse grupo de jogadores, infelizmente, eu tenho que falar isso. Não é. É triste a gente ver isso. É triste demais. Mas tem que ser falado sim. O Vasco agora está chegando para as últimas 3 rodadas da Série B com emoção ainda para viver. Já era para ter subido há muito tempo. Mas já cansei de falar a quantidade de erros que essa diretoria cometeu, que o senhor Carlos Brasil cometeu, a vinda de técnico, né, Mauricinho, pelo amor de Deus, Mauricinho, e outras tantas agadas que esses caras fizeram aí, nos colocando agora nessa questão aí, nessa situação, né, da gente ter emoção aí até a penúltima rodada. Eu espero que na última rodada eu não precise nem assistir Vasco e Ituano. Prometo para vocês, eu não assisto o Vasco e Ituano. Se o Vasco já estiver matematicamente garantido, eu vou querer que esse jogo se dane. Agora, falar da parte chata do jogo, da outra parte chata e muito triste, é brincadeira, né? O torcedor vai pro estádio, faz uma vergonha daquela, uma selvageria daquela. Vê uma mulher ser agredida no chão. Uma vergonha o que esses caras fizeram hoje. E você vê um comentarista de arbitragem na Globo, narrador, outro comentarista, falando sobre punição ao Vasco, sobre culpa do Raniel por provocar. Eu tenho certeza que você, que está aí do outro lado, conhece um monte de gente que fala de futebol raiz, de jogador com personalidade, mas hoje está criticando o Raniel. Fazer isso aqui, ó, não é errado, não. Pode provocar, sim. Em São Januário, provocam o torcedor do Vasco direto. Quantas vezes jogador até de time pequeno fez gol no Vasco em São Januário e comemorou imitando o gesto lá do Gabi Bumbum, que joga no rival, para provocar. Alguém invadiu o gramado? Alguém agrediu alguém? Então isso precisa ser visto certinho. Existe uma imagem aí mostrando que houve facilitação para que os caras invadissem o gramado. As imagens estão circulando aí. Isso também vai ter que ser investigado. Então não venha o Sport agora colocar a culpa no Raniel, aquele treinador do Sport completamente infeliz,
foi incapaz de ter honestidade na hora de falar sobre a situação. Foi completamente desonesto, leviano, sem qualquer tipo de vergonha na cara, para colocar a culpa toda no Vasco de uma coisa, uma situação que é da torcida dele. Foram eles que invadiram e vieram para agressão. Nós, torcedores, temos direitos. Você tem o direito, eu tenho o direito de ir pro estádio xingar os caras quando jogarem mal, xingar o adversário. É um direito nosso. Agora, invadir gramado, agredir, isso é coisa de selvagem, isso não é coisa de gente. Então a forma com que isso foi conduzido, a forma com que a imprensa, em alguma parte dela, principalmente na transmissão do jogo, colocando o Vasco como um vilão da história, é um absurdo. Isso precisa ser falado também. E eu não vou deixar de falar, não. Eu não tenho medo de ninguém, não, e vou falar mesmo. Tá? Mas por hoje, é só isso que eu tenho para falar. E fecho o nosso vídeo por aqui. Valeu, rapaziada? Melhor assim. A gente vai falando em live, a gente vai falando em outras situações e outros momentos durante a semana ainda sobre... Muita notícia vai sair, muita coisa ainda vai acontecer e a gente vai estar aqui. Valeu, rapaziada? Um abraço.